Então, boa noite, Patrícia, boa noite, Felipe, boa noite a todos aí, todas que nos ouvem. Bom, a Patrícia já me apresentou, né? Meu nome é Jussara Mello, sou professora no Departamento de História da PUC, e nós viemos aqui falar um pouco da nossa trajetória, né? E de como a gente acabou se interessando pela temática do patrimônio, né, e falar um pouco também do nosso simpósio, né, da nossa proposta. A nossa proposta de simpósio, né, ela tem uma relação muito direta, né, com as nossas trajetórias, né, com as nossas próprias trajetórias, assim. O interesse do simpósio, que é de discutir o patrimônio industrial, né, memória, patrimônio de trabalhadores, né, quer dizer, nós fizemos uma convocação, né, para aqueles que têm trabalhos, né, que discutem, né, o patrimônio de trabalhadores. Aí, no caso, livres ou escravizados, né? Então, não é uma coisa que ficou limitada à questão do patrimônio industrial. Mas o nosso interesse, né, daqui a pouco o Felipe vai falar também por ele, né, mas como nós somos já conhecidos de longa data, né, Felipe? Nós temos até uma trajetória que se encontra, né, em muitos pontos. Nós temos, né, inicialmente, um interesse pelo patrimônio industrial. Né, e de onde vem esse interesse? Né? Esse interesse vem justamente das nossas origens, né? Nós somos de um distrito industrial, né, fabril, na Baixada Fluminense, lá no interior do Rio de Janeiro, né, Magé, distrito de Santo Aleixo, e nossa vivência foi nesse bairro industrial, né? Então nós temos uma memória disso, né, que está em nós, e para além disso, né, isso se tornou tema de nossas pesquisas acadêmicas, né? Então, eu, por exemplo, né, comecei a pesquisar lá o Distrito Industrial de Santo Aleixo, já na graduação. Isso foi objeto da meu mestrado, né, da minha dissertação de mestrado. Nesse momento, no mestrado, o meu interesse, né, foi em refletir sobre a cultura dos trabalhadores. Nesse momento, eu não tinha um interesse específico na temática do patrimônio, né, mas na cultura dos trabalhadores ali do local. E depois acabei, né, pesquisando lá a trajetória do empresário, né, que tinha outras fábricas espalhadas pelo país inteiro, né, Pernambuco, depois veio para o Sudeste. E também, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu já era professora, né, do local, já dava aula lá de história num colégio, né, da localidade, então já tinha o interesse no campo do ensino de história. Mas as pesquisas de mestrado e doutorado, elas não tiveram assim uma ênfase na questão do ensino, né? Essa não era uma preocupação acadêmica naquele momento. E o que aconteceu? Depois, né, que eu acabei me doutorando e fui prestar um concurso lá na PUC, justamente para uma vaga da área do ensino de história, né, da prática de ensino de história, e eu acabei preparando um projeto onde eu me propunha discutir as relações entre ensino de história e patrimônio. Mas um pouco antes disso, eu também cheguei a participar de uns projetos, né, de uns professores nossos lá da UERJ, aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde havia, né, todo um interesse na pesquisa sobre a história local dos municípios aqui do Rio de Janeiro, com ênfase no patrimônio, né, na memória e no patrimônio. E eu participei desse projeto, como o Felipe também participou, e a partir dali nosso interesse, né, eu, no caso, já comecei a ter um interesse pela temática do patrimônio, né, de modo mais específico. E acabei formulando um projeto de pesquisa para entrar lá na PUC, né? Acabei sendo selecionada nesse concurso com esse projeto, que depois recebeu até um financiamento da FAPERJ,
e eu fui desenvolver esse projeto no bairro de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, né, que é um bairro também muito conhecido, muito tradicional, né, de uma presença de descendentes, né, da matriz afro-brasileira muito forte, né? Então, eu passei a desenvolver esse projeto numa escola ali desse bairro, Instituto de Educação Carmela Dutra, e a ideia era justamente, né, fazer um levantamento, uma reflexão sobre o patrimônio local, grande parte dele imaterial, né, patrimônio intangível, né, porque reflexo da cultura afro-brasileira, né, o samba, o jongo, muito presente na comunidade, e que nós percebemos que não era trabalhado na escola, nas escolas da comunidade. E aí nós iniciamos um projeto, né, no sentido de valorizar, né, de refletir, de trazer para a discussão a importância desse patrimônio intangível e de pensar em estratégias, né, para sensibilizar para o ensino de história através do patrimônio cultural. Então, esse foi um projeto que nós desenvolvemos ali, que foi bastante interessante, né? Também acabei, né, criando com um grupo de professores lá na PUC do Rio, esse grupo de pesquisa, né, Laboratório de Ensino de História e Patrimônio Cultural, e nós temos desenvolvido algumas atividades, né, no âmbito desse laboratório, temos feito algumas reflexões, e agora esses dois interesses acabaram se encontrando, né, que é o interesse pela história social do trabalho, né, pelo patrimônio industrial, né, porque esse grupo que eu pesquisei, né, o grupo Otom, né, da companhia de tecelagem Otto Bezerra de Mello, eles acabaram deixando um patrimônio industrial, né, que está espalhado no Norte, muito expressivo. Né, é visível aí, né, em vários desses lugares, a presença de muitas construções, né, dessas fábricas, dos prédios, né, para além de muitas outras coisas, as vilas operárias, né, uma série de marcas, de vestígios desse passado industrial que tem uma presença muito forte na sociedade, na comunidade local. Em Santo Aleixo, isso é muito visível, né? Então, assim, esses vestígios, essas marcas, elas estão lá pela cidade, estão presentes na memória, né, da comunidade local, de uma geração, né, que aí é uma coisa muito interessante, né, daí esse nosso interesse também pelo campo do ensino de história, porque nós percebemos ali uma questão geracional também, né? Muitos desses antigos operários, hoje são velhos operários, né, alguns deles ainda vivendo na localidade, ainda são vivos, eles têm lembranças, né, têm uma memória desses espaços da localidade, que é a memória desse tempo que passou, né, de uma sociabilidade muito grande. Tem lá prédios onde funcionaram cinemas, né, o prédio da própria fábrica, e hoje são ocupados por outras atividades, né, postos de saúde, igreja, uma série de coisas. E a geração atual, ela não tem conhecimento dessa dinâmica, né? Esses vestígios estão lá, mas não há, por parte dessa geração mais atual, uma percepção, né, da importância desses bens culturais. Então, assim, nós pensamos que, por meio do ensino de história, por meio da escola, né, nós podemos, né, potencializar, trazer a reflexão, tudo isso, né, não para cristalizar nada, né, uma história cristalizada, mas para fomentar aí uma ressignificação da memória dessas pessoas que vivem na região, né, dos alunos, que não conhecem essas histórias inscritas nesses vestígios que estão ali nesse local. Então, daí surgiu, né, um pouco, o Felipe vai acrescentar, né, nisso que eu estou dizendo também.